Boa noite a todos novamente. Sejam mais uma vez todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje a gente dá uma pausa no nosso módulo O Livro da Esperança, no módulo desse ano. E como todo primeiro trabalho do mês, a gente fala sobre o livro determinado pela diretoria de doutrina. E hoje o livro é O Despertar da Mediunidade, de Tânia Carvalho. Quem vai ministrar a palestra sobre o livro e fazer a leitura do Evangelho e da mensagem será nosso amigo Marcelo Volê. A prece inicial e final será feita pela nossa amiga Glória Péquio. Eu farei a condução da vibração do passe. A vibração da água será feita pelo nosso amigo Abel Alpendre e a psicografia será feita pela nossa amiga Priscila Mensinger. Então, que nesse instante nós possamos elevar o nosso pensamento até Jesus e assim permitir com que sejamos envolvidos com todo este amor que se faz presente nesse salão, por essas equipes de religiosos, de médicos, de educadores, que já nos envolvem com muito amor, que já nos recebem com muita alegria, transmitindo todas as melhores energias para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa mente. E que assim, durante todo este trabalho bendito, possamos estar ligados a Jesus, o nosso mestre e o nosso guia. E assim, neste clima de paz e tranquilidade, vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais desta casa, deste trabalho, aos nossos mentores individuais, e agradecendo por mais uma quinta-feira podermos estar aqui reunidos para refletirmos sobre os ensinos de Jesus. Que o Mestre nos envolva com a sua luz e com o seu amor, para que possamos estar receptivos à mensagem. Envolva também o nosso palestrante, que com tanto carinho nos preparou a mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Jesus abençoe, possa nos orientar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 8. Tomemos um exemplo. O homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, exclamará: que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente,
quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. A mensagem. Mediunidade é assim. Aprimoramento constante. Luta sem trégua contra o personalismo. Exercício de humildade. Estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Chico Xavier. Falar de mediunidade, gente. Esse livro da Tânia é magnífico. Muito técnico mesmo. Para a gente desenvolver, foi tomando uma direção. A Tânia Carvalho, né, muitos aqui conhecem, ela nasceu em Tupã, passou em vários centros espíritas, chegou na mocidade, né, pelo seu esposo, na época namorado, né, em 70, e começou a mocidade espírita e, paralelamente, o aprendiz do Evangelho. Em 76 começou a trabalhar junto à evangelização infanto-juvenil, é colaboradora do Principiante Espírita, curso de médios, oratória, passe, psiquismo e outros. Em 2005 já fundou o trabalho Encontro Amigo, né, de acolhimentos enlutados, né, aqueles entes queridos que se partiram. Em 2008, freita a Comunidade Terapêutica Paz e Amor de Jesus, a CREPAD, a casa co-irmã do Paz e Amor. Né, quando começou esse trabalho, as necessitados químicos, né? E também participa da Rádio Boa Nova. Bom, esse livro, ele assim é muito técnico, tá? Foi bem elaborado porque ele pegou o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, alguns livros de autores que nós conhecemos, como Leon Diniz, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, entre outros. E a Tânia ela tem uma experiência de mediunidade muito grande. E esse livro, a continuação, né, Despertar da Mediunidade, é justamente como lidar a mediunidade em crianças e jovens. Então, nós vamos entender um pouco sobre a mediunidade, como acontece. Pegando o início do livro, ela já cita a questão 459 do Livro dos Espíritos, que a pergunta se faz: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem para Kardec: sim. E a influência é maior do que credes. Então, essa base, a gente já começa a entender como é a mediunidade. Ah, mas tem a influência? Tem. Ah, mas o meu livre-arbítrio? Sim, você tem o livre-arbítrio de escolher. Tem caminhos bons, caminhos ruins. A influência de bons espíritos é a influência daqueles espíritos ainda na ignorância. Então você tem que aprender isso. Ah, tá bom, vamos dar sequência. Ela pegou no Livro dos Médiuns, definição de mediunidade, como sendo uma faculdade natural inerente a todo ser humano. Por isso, não é privilégio de ninguém. Alguém apresenta muitas vezes alguma mediunidade um pouco ostensiva, que eu já vou explicar. Mas todos nós somos médiuns. Bom, aqui a gente já começa a se preocupar, né? Pô, que influência que eu recebo dos espíritos? Quem são esses espíritos? Como eu estou agindo? E a mediunidade ostensiva seria muito aqueles que muitas vezes têm a visão, escuta, né? Então, muitos aqui na Casa de Paz e Amor têm essa mediunidade ostensiva, né? A gente fala assim: vixe, agora vem, né? Então, assim, vem a mensagem, né? Em todos os trabalhos de cura, trabalho de acolhimento, todos os trabalhos. Então, tem aqueles que têm essa mediunidade mais ostensiva. E a mediunidade, por que eu falar isso? Porque ela faz parte da história do ser humano.
por exemplo, ela traz transformações para a nossa vida. Moisés usou a mediunidade para os 10 mandamentos. As pessoas não seguem os 10 mandamentos? Se você chegar já um pouco do estudo, um pouco mais do Novo Testamento, do catolicismo, Paulo de Tarso, com as suas epístolas, quem que era Paulo de Tarso? Saulo de Tarso, fariseu, perseguidor dos cristãos. E na porta de Damasco ele encontra nada mais, nada menos que o Espírito de Jesus, dizendo: por que me persegues? Mediunidade. Chegando para a nossa religião, Kardec usou vários médios que assessoravam para codificar a doutrina espírita. Temos também Chico Xavier, com mais de 450 livros. Divaldo também, com 300 livros. Né? Então, você começa a entender um pouco mais a importância. Porque nós somos influenciados. E aí? O que nós devemos fazer? Nos vigiar. Mas basta só aquela vigilância, né? Olhar, não. Uma transformação moral, para que nós possamos ter influências positivas. O Espiritismo, ele trata a mediunidade assim, para servir o bem, para a prática da caridade, né? Dar o benefício a alguém, né? Dar de graça sem receber de graça. É esse trabalho. E você vê todas as casas espíritas, praticamente, que trabalham até hoje, promovem a caridade. Isso traz essa transformação. Agora, a Tânia fez uma colocação assim, magnífica. Graças ao intercâmbio entre o mundo material e espiritual, podemos ter a conscientização perante as nossas responsabilidades de espíritos imortais. Olha que interessante, espíritos imortais. E assim, o Espiritismo desmistifica a morte. Ela não existe. A vida continua dos dois lados. Ela coloca até que nós, seres humanos, encarnados, vida corpórea. Os espíritos, vida incorpórea. E temos a oportunidade da comunicação. É de se pensar. É lógico que a gente vai atrás de Kardec, de Chico, né? A gente não vai ainda no que fica soprando na gente, né? Calma. A gente busca. Primeiro, o Evangelho. Bom, e vamos nos aprofundando agora. Por que isso? Porque todo mundo fala de uma certa transformação. Tudo isso está no livro, a gente foi linkando, fomos estudando, e eu segui como eu falei, é muito técnico esse livro. Vocês comprando, vocês vão entender. Tá? Na área da criança, da juventude, é mais profundo ainda, que eu nem entro. Mas vamos lá, ela buscou a Gênese no capítulo 17, aonde na Gênesis está assim: são chegados os tempos onde terá uma nova geração. A atual vai desaparecer gradativamente. E isso não vai ocorrer por cataclismos físicos, só moral. E ela pega ainda o item 8, que destaca que a luta inevitável das ideias existirá um conflito, uma forçação até de barra, de perturbações que são temporais, porque o equilíbrio vai ter, mas isso nós já acontece, né? As mudanças sempre para o ideal, né? Para transformar as nossas vidas. E ela termina que, enfim, não haverá cataclismo, destruição física, mas vai acontecer ajustes na humanidade. E isso está acontecendo já. No Evangelho segundo o Espiritismo, ela cita a parte do Espírito de Santo Agostinho, que fala sobre a progressão dos mundos,
onde o progresso é uma lei natural, submetido à bondade de Deus. E quer que prospere. E Jesus, no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Opa, peraí, você vai herdar a terra? Aí algumas pessoas pensam assim: nossa, mas tem guerra, tem tantas coisas ruins que eu não quero herdar a terra, né? Eu quero ir para o céu, né? Não tem isso, né? E aí aqueles que não herdarão a terra, é meio complicado, porque aqueles que não se encontrarem na ressonância vibratória com o bem, serão exilados para outros mundos. Porque Jesus fala, né? Pois na casa do meu pai há muitas moradas. E aí? Será que a gente não tem que lutar para a paz? Será que a gente não tem que lutar para a paciência? Será que a gente não tem que, muitas vezes, né, parar um pouquinho antes de falar alguma coisinha? Né, trabalhar um pouco, assim, esses espíritos protetores que nos ajudam para continuar na terra? Porque Deus é misericordioso. Ele vai dar um lugar para morar para aqueles que querem conflitos. Ele dará para aqueles que querem evoluir de uma forma com sofrimento, com moléstias, com doenças, com guerras. Mas também Ele dará um mundo para aqueles que querem viver em paz, com união, com transparência, com equilíbrio. Saber que tudo melhora. E Kardec afirma que essa nova geração fundará a era do progresso moral. E aí eu já vou entrar um pouquinho, não explicando, né, mas um pouquinho só do tema do livro, que também é ligado à juventude, à criança, né? Porque já tem um estudo, já há um bom tempo, né, das crianças um pouco com a inteligência precoce, né, um sentimento de bem, né, são muitas vezes espíritos um pouco mais avançados, né. A gente, há alguns anos atrás, já passava muitas vezes alguma criança não deixando no interior matar o frango, né, falando, não, ou o peixe, né, não vou comer o que era vivo, né. Então vai tendo uma mudança desses jovens que são espíritos antigos, né? E estão transformando esse nosso mundo, né? E esse estudo, né, ela entra bastante, eu não vou entrar, mas só para vocês entenderem, né? Sobre as crianças índigo e as crianças cristais, né? Que tem uma mediunidade ostensiva. E os pais têm que se preparar para poder receber esses espíritos, para poder administrar eles, né? E o estudo espírita, que traz um pouco complexo, né, ele vem trazendo sempre o quê? O evangelho para a gente. Até eu peguei do próprio livro alguns que nós já conhecemos, né? História da infância, né? Chico Xavier, por exemplo, ele tinha uma formação católica. E ele nunca duvidou das suas visões. Ele enxergava, né, as pessoas, os espíritos, né? Falava que as pessoas mortas, levando flores, né? E ele cresceu com esse conflito, por quê? Porque sempre tinha um adulto repreendendo ele. Sempre tinha um adulto condenando ele. Mas, por outro lado, existiam os espíritos protetores, o ajudando, perseverando, para que ele pudesse chegar ao que chegou. Isso desde os 4 anos. Divaldo Pereira Franco, ele apanhava, porque ele insistia que ele enxergava os espíritos. E era tomada como alucinações, coisas do demônio. Uma autora, né, a dona Ivone do Amaral Pereira, olha só que interessante. Ela nasceu em berço espírita, então ela não tinha nenhum problema disso. Mas o problema dela era mais grave.
Tanto é que ela fez um livro, chama Recordações da Mediunidade. Dona Ivone, ela se dizia uma criança infeliz, porque ela vivia sobre o ambiente familiar de uma outra reencarnação passada, na Espanha. E os pais dela, na atualidade, ela se sentia como estranho. Olha só. Gente, esse livro ele é bastante técnico, né? A autora classifica até os espíritos, né? Porque a gente já sabe, muitas vezes tem o anjo da guarda, né? A gente coloca aqui como espírito protetor. É um orientador principal, é aquele guia que te protege, que vai te auxiliar. Muitas vezes aquela parte que você está com desânimo, né? Ele vai das provas da vida, ele vai te levantar, né? Então ele nunca vai te abandonar. Muitas vezes ele se afasta um pouquinho, né? Quando o tutelado não escuta mais, né? Então, de tanto ele ajudar e a pessoa não querer escutar muito, né? Então tem que sofrer um pouquinho para esse espírito protetor chegar novamente. Existem também os familiares, que são os orientadores secundários, né? São alguns mais próximos, né? Tem um poder assim limitado e também temporário, mas eles sempre atuam sempre na ordem e a permissão dos espíritos superiores. E existem os espíritos simpáticos, né? Aqueles que você tem afinidade, aqueles que você tem uma tendência, só que podem inspirar coisas boas ou ruins, conforme o sentimento de vocês. Então, está muito mais ligado, né, ao caráter. Ah, mas como assim? Eu posso até dar um exemplo. Quando eu entrei aqui em 2000, né, eu tinha o que eles chamam de obsessor, né? E era um espírito de 2,20 m, assim, que gostava um pouco de brigar e tal. Hoje eu sei que ele não era meu obsessor, era meu amigo, porque eu me dava bem com ele. Assim, quando um gosta de tomar uma bebidinha, ou o outro gosta de fumar, ou gosta de algum lugar, né? Então existe uma afinidade. Então essa afinidade vai depender de vocês. Se vocês têm uma afinidade de promover o bem, de ter paciência, lógico que esses espíritos simpáticos vão estar te ajudando. Mas se a soberba prevalecer, o orgulho, a arrogância, quem vai estar do teu lado? Não quero saber dos espíritos. Está sempre ligando aqui. Sou eu mesmo. Mas assim, é um estudo. Trabalhem esse livro. É muito bom. Porque faz parte de uma evolução, né? A Tânia já está há mais de 40 anos, né? Então muitas coisas que ela escreveu, muitos aqui já foram alunos ou trabalharam, né? Então assim, tem muito fundamento, né? E fundamento de praticamente quem já participou aqui no Paz Amor, né? Então são explicações muito boas para podermos ter um alicerce. E ela coloca assim até o alicerce que a gente faz. Ela explica o Evangelho do Lar passo a passo, desde a prece inicial até a prece final no livro. E é isso que nós estamos fazendo todas as quinta-feiras. A finalidade é a gente caminhar uma vida tranquila. Por isso que a gente sempre passa o Evangelho do Lar, porque é um roteiro que vai te afinizar com Jesus, com esses mentores, e trazer espíritos simpáticos a isso a você. Uma última colocação de Chico, ele alerta do trabalho mediúnico que todos nós buscamos, e ele fala, sem o Evangelho de Jesus, é apenas um espetáculo. É coisa de curiosidade. Então, sempre a mediunidade tem que ser feita na casa espírita. Quando tem alguma coisa
fora da casa espírita, você tem que buscar equilíbrio aqui, está um pouco desequilibrado. Não adianta, tem muitas vezes fala, nossa, eu fora daqui, eu recebo informação, chega aqui e não recebo. Por quê? Porque o teu obsessor não entra. Então, assim, existe muito estudo, muita explicação, muita experiência. Então, a gente sempre trabalha a mediunidade dentro dos trabalhos, dentro da casa espírita. A mediunidade é um instrumento. Ela simplesmente vai se tornar valoroso se você cuidar bem. Se for bem usado e conservado. Não precisa ter a mediunidade ostensiva. Mas você pode receber essa inspiração muitas vezes, que nem eu li no Evangelho, né? De vez que a direita para buscar água e para a esquerda e ter mais sede. E todo mundo quer melhorar. Então, busca essa bússola, que é o Evangelho de Jesus. Porque influências nós vamos ter. O que nós temos que buscar é as boas influências. Obrigado, gente. E assim, dessa maneira, vamos já, se possível, descruzando braços e pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, fazendo com que toda essa atmosfera de amor, de paz, que já se faz tão presente aqui no nosso salão, junto das irmãs de caridade, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, as servas de Maria, vindas da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, as equipes médicas vindas do Hospital Alvorada, se congregando neste salão, em nosso benefício. E assim os médiuns já se colocam numa postura de captação dessas energias salutares e benfazejas, elevando o pensamento junto a Jesus, junto a Bezerra, a Eurípides e todas essas equipes espirituais que nos acolhem nesse momento, para que assim possamos dar início à terapêutica do passe, aonde essa energia salutar se concentra no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali são trabalhada toda a ligação com a espiritualidade superior, nos tornando ainda mais receptivos a toda essa energia de amor, de paz, de serenidade. E essa energia, nesse instante, vai sendo direcionada pelas equipes ao centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, onde as equipes de psiquistas trabalham intensamente a nossa casa mental, trabalham os nossos pensamentos, fazendo com que essa capacidade tão maravilhosa do pensar, do raciocinar, possa ser direcionada para o bem, para o pensar positivo, abrindo os nossos olhos espirituais, para termos assim uma visão da vida mais otimista, mais feliz, enchendo assim o nosso coração de esperança e de confiança. E essa energia desce até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, onde as equipes espirituais vão trabalhando intensamente todo o nosso aparelho respiratório, nesse movimento de inspirar e expirar, que vai fazendo com que nos tornemos mais calmos, as nossas células sendo oxigenadas, assim como também
a glândula da tireoide vai sendo trabalhada, em todo esse controle hormonal que ali presente se faz, nos trazendo também essa sensação de um bem-estar, de um relaxamento. E essa energia vai sendo conduzida até o nosso centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, que é a casa dos nossos sentimentos. E ali, todo o nosso campo emocional vai sendo trabalhado, vai sendo harmonizado, vai sendo fortalecido no sentimento do alto amor, do sentimento do alto perdão, abrindo as comportas do nosso coração para os sentimentos mais elevados e sublimes que essa espiritualidade nos oferta nesse instante e que nos transmite, e assim sentimos o nosso coração mais leve, mais calmo, o nosso campo emocional mais fortalecido pela fé, pela confiança e pela esperança. Essa energia vai agora até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde todo o nosso aparelho gastrointestinal nesse instante é trabalhado, fortalecendo esta região no seu pleno funcionamento, direcionando cada célula, seja do corpo físico, seja do corpo espiritual, para que assim toda essa região possa funcionar de maneira satisfatória, nos fornecendo assim essa sensação do bem-estar, oferecendo as propriedades necessárias para a manutenção da nossa vida. E dessa forma essa energia desce até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde as equipes da doutora Mitsue, de geneticistas, trabalham intensamente o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático, fazendo assim com que todo esse sistema de defesa seja fortalecido nesse instante. Não só na parte física, orgânica, mas principalmente nos fortalecendo na parte espiritual. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, na altura do baixo ventre, aonde ali as energias cocriadoras são trabalhadas de maneira que possamos direcionar essas energias para a criação do amor, para a criação da caridade, para a criação do bom, do belo, para a criação de momentos felizes para conosco, para com o nosso próximo. Essa energia ela vai descendo e encontra o centro de força básico, na base da nossa coluna vertebral, aonde ali toda a nossa postura, não só física, mas espiritual perante a vida, vai sendo fortalecida. Elementos vão sendo colocados ali e que vão nos dando uma postura de maior confiança, de maior fé em Deus, de um sentimento de resignação, de um sentimento no qual temos a certeza que somos todos nós amparados por esse Pai misericordioso, amoroso e bondoso. E toda essa energia nos envolve por inteiro,
do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando dessa maneira todo esse ambiente, nos ligando aos caravaneiros fraternos, vamos nesse instante mentalizar o nosso lar. Essa luz que vai envolvendo o nosso lar, abrindo portas, janelas, que vai trazendo uma asepsia intensa, um ambiente de harmonia, de respeito, de fraternidade, e vai envolvendo todos aqueles que também compartilham do lar conosco. Vamos mentalizando também os nossos locais de trabalho. Essa mesma luz envolvendo esse local, e ali um clima de cooperação, de harmonia, um clima de solidariedade, vai envolvendo esse ambiente, assim como aqueles que conosco partilham este local de trabalho. E se porventura estamos à procura de uma recolocação, nesse instante nos ligamos ao Dr. Juarez, ao Dr. Campos Vergal, ao Juiz Caio, Juiz Benevides, mentores queridos que possam nos fortalecer nessa caminhada, mas que sem antes, que possamos aprender as lições que essa situação, que é temporária, nos quer mostrar. Mentalizando os nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que necessita nesse instante dessas energias de amor sendo envolvida, mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, aquele querido, aquela querida que nos antecedeu no retorno da verdadeira vida, que também possa nesse instante receber todas essas energias de amor e de paz. E desta forma, retornando o pensamento ao nosso salão, agradecemos a Jesus, agradecemos aos mentores queridos e mais uma vez pedimos por nós mesmos, para que essas bênçãos de luz e de paz possam fortalecer a cada um de nós nessa caminhada na qual todos nós estamos inseridos como espíritos imortais que somos, nessa caminhada de progresso. Que essas bênçãos e essas energias possam permanecer firmes e fortes em nossos corações, em nossas almas. E assim, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhar o nosso amigo Abel, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Nessa mesma sintonia de amor que nos envolve a todos, nesse objetivo maior de nos harmonizarmos e aprendermos com este Evangelho Luz, vamos nos ligando neste momento aos nossos queridos amigos, índios, caboclos, pretos velhos, ligados ao Hospital Alvorada, na clareira da mata, aos nossos queridos biólogos, botânicos, químicos, que incansavelmente trabalham na transformação dos elementos da natureza, em que nós vamos neste momento auxiliando-os, mentalizando toda a beleza da natureza que nos cerca, que nos envolve, nos dando a certeza da vida, da beleza da vida, nos mostrando a bondade do Criador para conosco. É com essa
natureza, com esses espíritos amigos que se movimentam, trabalhando essa medicação que neste momento é colocada nos nossos vasilhames, junto às nossas águas, de acordo com o tratamento necessário de cada um de nós. Da mesma forma, essa energia luminosa, essa fluidificação medicamentosa, segue em direção a todos aqueles que nos acompanham à distância, junto aos seus lares, onde estiverem, recebendo também esta medicação amorosa. E da mesma forma, nós vamos mentalizando todos aqueles que neste momento, pela dádiva dessa espiritualidade superior, possam nas nossas mentalizações receberem agora os seus tratamentos, onde quer que estejam, numa clínica de repouso, num hospital, numa enfermaria, numa emergência. Os nossos irmãos em situação de rua, que todos possam ser abastecidos com esse elixir de luz, esse elixir de amor, que é preparado com tanto carinho para todos nós. Se lembrarmos neste momento de alguém que também passa por alguma necessidade física, psíquica ou emocional, que possamos também mentalizá-lo junto ao seu vasilhame de água, para que receba essa medicação de acordo também com o seu tratamento. E assim lembrando sempre da necessidade de nos ligarmos numa prece ao ingerirmos as nossas águas, fazendo com uma gratidão ao Criador por tudo que nos é concedido, por toda essa medicação, por todo esse carinho da espiritualidade que trabalha por nós, no nosso auxílio, para que possamos seguir firmes, fortes e valorosos a nossa caminhada. Assim seja. Pai, que tuas mãos sejam para nós instrumentos que nos sinalizem o caminho do ser melhor. Pai, que teus braços nos carreguem ainda que sejamos pesados demais devido ao nosso orgulho. Pai, que teus pés marquem o caminho que devemos seguir. Pai, que teu olhar seja piedoso, ainda que nosso orgulho nos cause a cegueira. Pai, que teu amor retire de nós o véu da ignorância e do egoísmo. Pai, ainda que pequenos e tolos, abraça-nos, acolha-nos, zela por nós. Pai, Pai, enviastes a nós o Cristo, nosso irmão, que tudo exemplificou, que nos mostrou que é possível amar. E ainda assim, 2000 anos depois, não somos capazes de segui-lo. Ainda assim, Pai, suplicamos, orienta-nos, compreenda-nos, pois só assim teremos força para, ainda que falhos, elevarmos nossa consciência a Ti. Pai, ama-nos, ainda que não saibamos sequer o que significa amor. Pai, que Tua luz seja o farol que nos livrará da escuridão. Pai, rogamos, seja conosco, ainda que por vezes nem nós mesmos nos compreendamos. Pai, que Teus ouvidos ouçam nossas súplicas. Pai, piedade. Pai, que nossa ignorância se converta em resignação. Que nossa vaidade seja zelo. Que nosso orgulho um dia seja amor. Pai, que nosso egoísmo um dia seja perdão. Pai, que um dia sejamos grande como foi, como é nosso irmão Jesus. Até lá, piedade, Pai. Que assim seja.
Mestre, amigo Jesus, agradecidos estamos por todas as benécias recebidas. E que esta paz, esta serenidade que nos envolve, nos acompanhe durante toda a semana, dando-nos força e coragem para enfrentarmos o nosso dia a dia. Que Jesus nos envolva com o seu amor ao retorno aos nossos lares e que tenhamos uma noite de paz e tranquilidade. E na próxima semana possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Nos encaminhando para o encerramento do nosso trabalho, sempre relembrando a importância do Evangelho no lar, essa prática que é tão fundamental para nos dar o equilíbrio, nos fortalecer, principalmente nos dias em que vivemos, aonde todos nós enfrentamos os mais diversos desafios, seja individualmente, dentro da família, enfim. A gente sabe que os tempos que vivemos são tempos que realmente estão nos desafiando, para que a gente cada vez mais seja um cristão melhor e que a gente busque esse evangelho e essa prática do evangelho dentro de nós. E o evangelho no lar é essa ferramenta fundamental para que a gente possa ter esse equilíbrio psíquico, emocional, esse equilíbrio familiar, o equilíbrio do nosso lar, para que assim a gente possa transmitir esse equilíbrio para aqueles que nos circundam. Então, é como a gente sempre fala, reservar no máximo 30 minutos, num dia específico, numa hora específica, fazer essa leitura do Evangelho, fazer breves reflexões e fazer essa vibração pelo lar de cada um de nós, para que assim a gente possa enfrentar os desafios e termos essa fé cada vez mais forte em Jesus, na espiritualidade e em Deus nosso Pai. Nos vemos na semana que vem. Bom final de semana. Muita paz a todos. De luz, paz e amor em Jesus.